Bandeira da Palestina, do México ali, né? Mas existem bandeiras da Palestina também na mão. Em protesto. Olha aí. Olha isso. Só Jeová. E também, irmãos, a gente vê que o Reino Unido, a Alemanha, a França estão se preparando, né? Se preparando para ataques nucleares de Moscou. A Alemanha prepara expansão acelerada de bunkers e abrigo para proteger a população de ataque da Rússia. A Alemanha está desenvolvendo planos ambiciosos para uma rápida expansão de sua rede de bunkers e abrigos à prova de bombas, alertando para a necessidade que o país se prepara para um possível ataque russo nos próximos 4 anos. Chefe da principal autoridade de proteção civil da Alemanha enfatizou que a maior economia da Europa deve encarar a realidade do conflito, pois em seu estado atual não está adequadamente preparado. Por muito tempo, a crença na Alemanha era de que a G não era um cenário para o qual precisávamos nos preparar, e isso mudou. Estamos preocupados com o risco de uma grande G de agressão na Europa. Tiester pediu um esforço nacional para identificar e converter túneis, extrações de metrô, garagens subterrâneas, estacionamentos e porões de edifícios públicos em abrigos protetores. O objetivo é criar rapidamente um espaço para 1 milhão de pessoas. Sua agência apresentará um plano abrangente ainda neste verão. Ele ressaltou a urgência, afirmando que depender de construção de novo bunker é inviável devido ao tempo e custo. Assim, a análise e otimização de estruturas existentes se tornam prioridade. Existem 2 questões, né, irmãos? Nessa abordagem. A primeira é a seguinte: tudo que a União Europeia está falando sobre terceira guerra mundial, ataque da Rússia, está ligado a 4 anos, daqui a 4 anos. E não é a primeira vez, né? Dentro de 4 anos poderemos ser atacados pela Rússia. Aí nós temos a preparação de kits emergenciais da União Europeia, se torna uma realidade. Nós temos a ameaça, né, ao Reino Unido. Vladimir Putin ele chegou a declarar o uso do Poseidon, né, que é aquele míssil submarino que pode causar uma mega tsunami radioativa sobre o Reino Unido. Nós temos o hiperarmamento, né, o armamentismo que se multiplicou na União Europeia nos últimos meses, e a gente vê, eu só vejo uma coisa, irmãos, por trás de tudo isso. O que eu vejo por trás de tudo isso é que existe alguém lucrando muito na fabricação e venda de armas. Sim ou não? Os projetos da União Europeia de armamento são ambiciosíssimos. É muito ambicioso o projeto de armamento da União Europeia. E veja que Vladimir Putin, irmãos, ele está aumentando o tom, tá?
ele fala da necessidade, veja, ele não vai ficar sendo atacado e não vai fazer nada. Então, olha aí, ó, Rússia faz alerta sombrio de genuclear na Ucrânia e avisa que existência do mundo está em perigo. Um assessor próximo a Vladimir Putin alertou que o mundo pode estar à beira de uma aniquilação nuclear caso a Ucrânia não concorde em ceder permanentemente partes do seu território. Vladimir Medinsky, que liderou as negociações de paz fracassadas em Kiev em 2022, afirmou que um cessar-fogo superficial sem uma paz real apenas adiaria um conflito maior que poderia levar ao que ele chamou de um fim do planeta. Em entrevista à emissora RT, apoiada pelo Kremlin, Medinsky declarou: se interrompermos o conflito na linha de frente e não chegarmos a um acordo sobre a paz real, apenas concluiremos algum tipo de trégua. Então, esta região se transformará em um enorme Karabakh. Depois de algum tempo, a Ucrânia, juntamente com a OTAN e seus aliados, se juntará à OTAN e se tornará e tentará reconquistá-la. Isso será o fim do planeta. Será uma guerra nuclear. Ele complementou: não queremos que se crie um pretexto não reconhecido por ninguém, por meio do qual uma G nuclear possa eclodir. Portanto, queremos parar e concluir uma paz plena e reconhecer novos territórios. E aí, irmãos, qual é o perigo disso daqui? É que agora o Reino Unido, a França, a Alemanha querem que a Ucrânia retome os espaços conquistados pela Rússia. E a Rússia falou que não vai abrir mão de 1 metro quadrado sequer contra E o que isso significa? Significa que se eles tentarem tomar as terras conquistadas pela Rússia e não quererem uma paz duradoura, aí veja, irmãos, a União Europeia, o Reino Unido, a OTAN está chamando o mundo para uma guerra nuclear. Parece que eles querem isso, né? Eles querem. E os alvos da Rússia estão aumentando. Veja que Moscou disse, desde o momento em que a Alemanha cedeu os mísseis de longo alcance, os Taurus, e vai se utilizar de soldados alemães para disparar esse míssil contra a Rússia, a Alemanha se transformou num alvo. O Reino Unido está preparando seu exército e enviou um monte de bombas e mísseis para a Ucrânia. Emmanuel Macron também está com seu exército preparado e está falando em apoio total em defender a Ucrânia. Agora, o incrível, eu já meditei nisso com vocês e quero voltar a meditar. Irmão, se você chegar para um alemão, para um francês, para um ucraniano, vocês querem ir para a guerra? Vocês querem ir para a guerra? Vocês querem ir para a batalha? Ninguém quer, meu irmão. Ninguém quer guerra. Mas os líderes estão puxando o povo para sua autodestruição. Então a gente vê que o negócio está ficando cada dia pior. A gente não tem mais notícias da China e é perigoso esse silêncio da China também com a questão de Taiwan. A China ela já declarou, né, que vai tomar Taiwan. E na minha visão é uma questão de tempo. Então a gente vê que
A história se repete, né? Mas quem já estudou a história dos reis, as conquistas e reino, é isso que está acontecendo. O povo está, veja, Taiwan pode ser conquistada na China porque eles querem o território. A Venezuela quer tomar a Guiana Inglesa por causa de terra, dizendo que a terra pertence à Venezuela. E Israel está lutando para se defender e tomando Gaza, e Gaza se diz território da Palestina, terra. Então, veja, esta briga entre a Rússia e a Ucrânia é questão de terra. Os Estados Unidos querem a Groenlândia, o Canadá e o México por causa de terra. E sempre foi isso, por conquistar terra. Então, eu digo para vocês que as coisas estão ligadas ao que Salomão disse. Salomão disse algo, irmãos, que é real: nunca nada novo debaixo do sol. O que significa? Debaixo do céu não existe nada novo. As histórias se repetem. O que é que muda? São os personagens. Os personagens mudam, mas a história é a mesma. A ambição do homem é a mesma. A ambição por poder, a ambição por conquistar, a ambição por ter, a vaidade. Então você vê, Nabucodonosor comeu pasto porque quis tomar o lugar de Deus. Nabucodonosor, quando comeu pasto, meu irmão, eles tinham o domínio do mundo. O mundo se prostrava diante da Babilônia. Deus permitiu o seu governo destruir Israel, destruir Jerusalém, destruir o templo. Deus permitiu que ele tocasse no templo. Então a gente vê que o homem se envaidece. E os líderes globais são tomados de vaidade, orgulho e poder. São obcecados. Obcecados. É verdade, guardião da fé, só muda o cenário, a roupagem, a iluminação, o figurino, mas a essência da história sempre é a mesma. Você vê, o mundo se prepara para um líder global. Nimrod quis governar o mundo. Sanaqueribe quis governar o mundo. Nabucodonosor governou. São líderes que governaram o mundo. Tiveram por um pouco de tempo o privilégio de ter o poder mundial, nunca total. Então a gente vê que este cenário é uma história que se repete. Só que agora sempre é para um propósito. Qual é o propósito de tudo isso? O propósito de tudo isso é o cumprimento da profecia. Glória a